O que seria da arte cristã sem os anjos? Era como se a maior parte dos artistas clássicos procurasse conscientemente um anjo sempre que havia uma falha na tela. O nosso mundo parece estar totalmente rendido aos anjos. Dos comuns e engraçados aos vingativos. Serão os anjos apenas uma criação das histórias religiosas? Ou será que a ideia de que os anjos existem está a voltar no século XXI? Em 2007, uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup revelou que 75% dos americanos com mais de 18 anos acreditam em anjos. Atualmente, as pessoas usam a internet para comunicar com os anjos, e segundo alguns cristãos do século XXI, eles respondem-lhes. O arcanjo Miguel veio ter comigo e disse alguma coisa como: sou o arcanjo Miguel e tu vais ser a minha mensageira nesta nova era. Acreditarão realmente em anjos as pessoas dos nossos dias? Na verdade, não. Acredito que há anjos. Acredito em anjos da guarda. Não. Não. Sim, acredito em anjos. Acho que está alguém sentado no meu ombro a vigiar-me. Nunca vi nenhum recentemente. Os anjos de Charlie. Não da forma normal, com asas e que voam. Então, quem ou o que são os anjos? E de onde vêm? Decifrando o cristianismo. Anjos. Lembremo-nos de que não somos santos. Lembremo-nos de que não somos anjinhos, que estamos aqui com belos fatos brancos. Não somos os anjos que pensamos ser. Às vezes dizemos mentiras. Quantas vezes nos chamaram anjinhos quando éramos crianças? Por isso vamos pedir ao Santo Deus que nos perdoe todas as faltas e erros que cometemos. Como católico romano que sou, cresci rodeado de anjos. Até tinha um anjo só meu, um anjo da guarda que me fazia seguir uma conduta própria e ser íntegro, como se fosse um irmão mais velho, benevolente e invisível. Mas saberia eu, enquanto criança, o que era um anjo? Eu sempre senti que o meu anjo da guarda era alguém independente, espiritual, que estava lá para me aconselhar e orientar. Lembro-me de pensar que se me portasse bem, o meu anjo da guarda ia ter orgulho de mim. Se me portasse mal, ele ficava desiludido e sentia que não tinha cumprido o seu dever de tomar conta de mim. Depois, cresci e esqueci os anjos, como muita gente. Mas para milhões de pessoas, de diferentes convicções religiosas, os anjos existem. Tanto os judeus como os cristãos e os muçulmanos acreditam em anjos. Mas é no cristianismo que são mais populares. A Bíblia fala muito pouco de anjos, à exceção dos que fazem companhia a Deus. Os anjos formaram verdadeiros coros celestes nos maiores acontecimentos do cristianismo. No nascimento de Jesus constituem um coro celestial. Na crucifixão são testemunhas chorosas. Para decifrar os anjos cristãos, preciso saber de onde vêm e quem os enviou.
Para descobrir mais sobre isso, estou na Catedral de Bangor, no país de Gales, para falar com o professor Garrett Lloyd Jones, um perito no cristianismo primitivo. Se pegarmos no Antigo Testamento ou nas Escrituras hebraicas, descobrimos que um anjo é essencialmente um mensageiro. Um mensageiro de Deus para o mundo e do mundo para Deus. A palavra hebraica para anjo é malach. Há um livro na Bíblia, o livro de Malaquias, que significa muito simplesmente o meu mensageiro. Os gregos traduziram essa palavra para ângelos, e por isso temos o termo latino angelus, que deu origem à palavra portuguesa anjo. Os anjos estão presentes no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aparecem como mensageiros a Jacob, o patriarca do povo judeu, num sonho. A ligação entre o céu e a terra é realçada de forma simbólica por uma escada. Jacó adormece e vê no seu sonho anjos a subir e a descer uma escada que dá para o céu. É óbvio que são mensageiros de Deus. Os anjos são mensageiros de Deus e para Deus. Imagens como estas dos séculos XVII e XVIII mostram-nos os anjos como os conhecemos melhor atualmente. Humanos com asas. Mas terá sido isso que Jacob viu? Será que os anjos tiveram sempre asas? Roma, a primeira cidade cristã. É aqui que podemos traçar a evolução dos anjos, pelo menos da imagem que temos deles. Neste cenário magnífico, o primeiro anjo cristão está surpreendentemente escondido. Não está aqui nas grandes igrejas, mas sim lá embaixo, nas catacumbas de Santa Priscila, por baixo de Roma. Durante os séculos 2 e 3 depois de Cristo, foi aqui que os cristãos enterraram os mortos. E era aqui que se refugiavam e reuniam para prestar culto secretamente. É uma das 60 catacumbas romanas, erigidas na pedra calcária macia que está por baixo da cidade e dos seus subúrbios. Muitas ainda não foram totalmente escavadas, porque há centenas de túneis ao longo de mais de 16 quilómetros. Aqui embaixo, ainda podemos ver os primeiros sinais do começo de Roma como uma cidade cristã, incluindo o que muita gente acredita ser a primeira representação de um anjo cristão. Data do século II depois de Cristo e é Gabriel, um dos mais importantes mensageiros de Deus. Foi ele que anunciou à Virgem Maria que ela iria ser mãe de Jesus. Como sabemos que é o arcanjo Gabriel? Os especialistas que descobriram esta imagem tiveram duas razões para acreditar que era Gabriel. A primeira é por estar com a Virgem e a segunda é por ter um pálio. Devido ao desgaste provocado pelos séculos, o pálio aqui pintado é quase invisível a olho nu. É uma simples tira de fios brancos, de lã, de cordeiro, vestida apenas pelos mais altos dignitários da Igreja primitiva. Simbolizava o seu papel de pastores das almas cristãs. Mas este Gabriel não tem asas. Todas as imagens de anjos das catacumbas são de figuras humanas sem asas. Teriam os cristãos primitivos problemas com as asas? Porque optaram por mostrar Gabriel como um dignitário da Igreja vestido com o pálio. Para os cristãos primitivos, o pálio era um símbolo muito mais claro do cristianismo que as asas. Para descobrir o motivo, temos de abandonar as catacumbas e ir para o mundo sofisticado dos romanos pagãos.
Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, no século IV, substituiu um grande número de deuses pagãos. Deuses pagãos com asas. Este é o deus romano Mercúrio, que tem asas na cabeça e nos pés. E este é Cupido, o deus romano do amor, com arco, flecha e asas. Os deuses pagãos com asas eram um problema para os cristãos primitivos. Não era conveniente que os que se convertiam do paganismo ao cristianismo confundissem os deuses antigos com os mensageiros do novo Deus único. A Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, foi construída entre os séculos V e XVII. Além de ter uma fachada impressionante, possui uma coleção de tesouros artísticos sem preço. Estou aqui para investigar a evolução dos anjos cristãos com asas, revelados durante 12 séculos nos seus mosaicos, quadros e esculturas. No século V, quando estes mosaicos foram criados aqui, neste Arco do Triunfo, os antigos deuses já tinham desaparecido há tempo suficiente para evitar confusões, e as asas tornaram-se a principal característica dos anjos cristãos. Foi assim que Gabriel ganhou as asas. Além de ter asas, voa pelo ar para trazer a boa nova do nascimento de Jesus a Maria. Nas Escrituras, os anjos não são descritos como criaturas com asas. É uma convenção artística que começa a acontecer no século V. O motivo por que ganharam asas é uma boa pergunta. É óbvio que os anjos são os mensageiros de Deus e para virem do céu à terra têm de ser capazes de voar, têm de ter asas para cumprir as suas tarefas. Gabriel aparece mais uma vez neste mosaico do século XIII, traz a boa nova do nascimento de Jesus a Maria. Mas desta vez, as asas são muito mais requintadas. E quando os três reis magos vão adorar Jesus recém-nascido, é Gabriel que lhes indica que aquela é a criança que foram ver. Nesta ápice do século XIII, o céu está agitado. De ambos os lados de Cristo e de Santa Mãe de Deus, está um coro de 9 anjos a voar, a exultar na coroação da Virgem como Rainha do Céu. É dever dos anjos participar num acontecimento celestial. Com o desaparecimento dos deuses pagãos há vários séculos, os anjos cristãos reivindicaram as suas asas como uma coisa essencial para cumprirem o seu dever. Estes 4 anjos renascentistas com asas do século XVI oferecem a Basílica de Santa Maria Maior como um presente ao céu. A Basílica continuou a acumular anjos ao longo dos séculos. No período barroco do século XVII, estes anjos dourados de bronze e de ouro foram acrescentados à capela Borghese. Nesta altura, a evolução visual dos anjos cristãos está completa.
A arte de Santa Maria Maior revela uma grande quantidade de espantosos anjos com asas. Pode não ser logo evidente, mas não estamos a olhar para uma confusão de penas. Tudo tem uma hierarquia claramente definida. Para desvendar a hierarquia dos anjos cristãos, tenho de regressar às primeiras Escrituras e à origem dos anjos. Na Bíblia, o Evangelho segundo São Lucas e o Apocalipse descrevem dezenas de milhares de anjos a cantar em louvor a Deus. Coros celestiais como este são o lado mais delicado dos anjos. Eles também têm um lado negro, assustador e bizarro. Estou na Universidade de Bangor, no país de Gales, e vim encontrar-me com a teóloga Catherine F. Williams, que me pode ajudar a investigar a origem dos anjos. Se quiser procurar a origem do conceito de anjo, temos de procurar na fase inicial da história de Israel e pensar nas ligações entre Israel e as religiões próprias das civilizações do antigo Próximo Oriente, da Mesopotâmia e da Babilónia. A ênfase está na noção de um conselho celestial e de divindades que enviavam mensageiros para comunicar a mensagem divina aos seres terrestres. Às vezes, o mensageiro era assustador. Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, ficou aterrorizado com a visão de 4 criaturas vivas que emergiam das chamas. Tinham mais que uma cabeça, várias asas, e eram um misto de animais e humanos. Eram os querubins. Algumas pessoas pensam que não são anjos, mas sim outro tipo de ser celestial. Foram interpretados de diversas formas. Não começaram por ser as crianças angelicais e bondosas que hoje se vêem em inúmeras igrejas, mas mesmo assim, acredita-se que sejam anjos, pois são mensageiros de Deus. O significado desta visão é que este é um dos primeiros textos onde existe um encontro direto entre Ezequiel e Deus. A visão é muito completa. É uma visão muito gráfica de 4 criaturas vivas com a cara de um boi, de um humano, de um leão e de uma águia. Ezequiel vê os querubins, as criaturas com asas, a transportar Deus. Os hebreus começaram a pensar no universo como uma tríade. Deus estava no céu, nós na terra e o demónio debaixo da terra. E a melhor maneira de se deslocarem era com asas. Encontramos criaturas com asas na religião egípcia, na religião da Mesopotâmia, no zoroastrismo, e acredita-se que quando os judeus foram para o exílio na Babilónia no século VI a.C., tiveram algum contacto com o zoroastrismo e utilizaram algumas das suas ideias. Para trazer a ordem cristã para esta acumulação pagã de seres com asas, muitas mentes da igreja cristã primitiva voltaram-se para os anjos. Era preciso defini-los. No início do século VI, a igreja cristã estava muito interessada nos anjos. Viu como o mundo pagão utilizou os anjos e como os judeus os usaram. Estou na Basílica de Santo Apolinário, em Classe, perto da cidade de Ravenna, na Itália, para ver como os rostos dos querubins de Ezequiel foram definidos pela tradição cristã. Neste mosaico do século VI, podemos ver como passaram a simbolizar os 4 evangelistas. O homem torna-se símbolo de São Mateus, o boi de São Lucas, a águia de São João e o leão de São Marcos. Estes autores dos Evangelhos são eles próprios mensageiros que transmitem a boa nova de Cristo no Novo Testamento.
No início do século VI, havia heresias na Igreja cristã. Podem ter ocorrido ideias estranhas sobre os anjos, que precisavam de ser corrigidas. Um teólogo do século VI decidiu pôr ordem nos anjos. O seu nome era Pseudo-Dionísio, o Areópagita. Dionísio divide os anjos em 3 coros, ou 3 secções. Havia o coro principal, constituído pelos serafins, os querubins e os tronos. Eram as classes mais altas de anjos e a sua função era simplesmente servir Deus. Ezequiel fala sobre os querubins que transportam Deus. Transportam o coste de Deus. São como que os defensores de Deus, se quisermos. Os querubins estão do lado de fora do jardim do Éden quando Adão e Eva estão a ser expulsos, para eles não poderem voltar a entrar. A sua função é proteger, por isso, um querubim não é alguém que se queira encontrar numa viela escura, porque pode ser perigoso. O segundo coro de anjos eram as dominações, as potestades e as virtudes. Eram responsáveis pela ordem do universo, pelo que acontecia no universo que estava por baixo de Deus. E os anjos do terceiro coro eram os principados, os arcanjos e os anjos que cuidavam das pessoas como eu e tu. Cuidavam da terra. Por isso, a nossa ligação com Deus é feita primeiro através do anjo e depois pelo resto da hierarquia. O primeiro coro é composto por servos divinos. O segundo dirige as forças da natureza e do destino. E o terceiro cuida da humanidade. Mas será que a Igreja aceita esta divisão angélica? Tornou-se aceitável, em especial na Idade Média, porque nessa altura o interesse pelos anjos era muito maior. As pessoas queriam saber como eram os anjos, se procriavam, se vestiam, se comiam, quantos anjos cabiam na ponta de um alfinete, esse tipo de coisas. Queriam saber tudo sobre os anjos, mas tinham medo de perguntar. E por isso, Tomás de Aquino, o grande teólogo do século XIII, escreveu um livro sobre os anjos e guiou-se muito pela hierarquia de Dionísio. Escrever era uma coisa, mas representar os anjos visualmente era totalmente diferente. Representar anjos era um desafio para os artistas, porque nas escrituras eles não são descritos como tendo um sexo em particular. Não são descritos tendo em conta a aparência, a idade nem nada. Por isso foi um desafio para os artistas encontrar formas apropriadas para representar estes seres divinos. E o que era apropriado mudou com o tempo. Como vimos antes, no cristianismo primitivo, os símbolos angelicais dos evangelistas tinham a forma de animais, mas isso era invulgar. Estou em Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, que remonta ao século XV, para ver a encarnação dos anjos que apareceram na visão de Ezequiel. Aqui, os querubins e os serafins estão pintados como seres sem corpo, apenas com uma cabeça e 6 asas. O motivo por que os serafins e os querubins foram pintados com uma cabeça com asas e sem corpo é o facto de terem sido representados assim em esculturas primitivas. Esculturas babilónicas de divindades. Divindades que tinham a função, como os anjos, de servir de intermediárias entre os deuses e os mortais. E estas esculturas eram de gigantes com asas e com corpos de animais. Mas não era considerado adequado mostrar os anjos com o corpo de bestas humildes. Daí a forma que revelaram: simples cabeças com asas. Os serafins são sempre representados ou pintados de vermelho para simbolizar o amor divino, enquanto os querubins são anjos azuis e representam a sabedoria. Então, como foi que os anjos deixaram de ser retratados como cabeças com asas
e passaram a ser os anjos engraçados da arte renascentista. Na arte cristã, encontramos muitas vezes artistas que misturam ou representam temas cristãos com factos que aconteceram muito antes, em particular o período clássico. É esse o caso das representações de anjos com a figura de bebés, em que os artistas misturaram a ideia de um anjo celestial com uma divindade da antiguidade clássica. Eros, o deus do amor, foi retratado na escultura grega como uma criança com asas, desde muito cedo, desde cerca do ano 400 a.C. Eros é muitas vezes retratado como um rapaz ou uma criança nua e com asas, com um arco e uma flecha. A flecha simbolizava a fertilidade masculina e Eros era adorado nos ritos e fertilidade gregos. Como é normal, os romanos fizeram a sua própria interpretação de Eros. Em Roma ele tornou-se Cupido ou amor, que significa desejo ou amor. Existe uma linha ténue entre o passado pagão e o presente cristão. Aqui, em Assis, o templo romano de Minerva do século IV foi convertido numa igreja católica. O seu interior dos séculos XVII e XVIII revela que os cristãos aceitaram Cupido. Quando o cristianismo adquiriu importância, Cupido tornou-se o protótipo do anjo, o anjo bebé com asas, tão popular entre os artistas barrocos e renascentistas. Mas o cristianismo abandonou as conotações sexuais do Cupido. Na arte cristã, os anjos como estes simbolizam o amor de Deus pela humanidade, como o amor de um pai pelos filhos. Os anjos são seres castos e não devem ser confundidos com os Putti nem os Jamorini, que enchiam as molduras das obras de arte seculares. Simbolizavam o amor romântico e as relações entre os seres humanos. De certa maneira, costumamos ser desviados do caminho correto por Rafael e pelos grandes artistas, que retratam os anjos como crianças nuas, engraçadas. Mas na Bíblia eles não são engraçados. Os anjos são sempre seres avassaladores, muito difíceis de aceitar, porque dizem sempre às pessoas a quem aparecem para não terem medo. É como se os anjos tivessem um tratamento injusto na arte cristã e fossem reduzidos ao nível mais baixo da hierarquia angelical. Delicados, anónimos e utilizados para preencher o quadro, eram pequenos e por isso davam jeito para decorar os cantos das imagens ou para pairar numa nuvem. Se os anjos estavam ao nível mais baixo da hierarquia angelical, quem estava no topo? Quem eram os super-heróis? Os arcanjos, que estavam no topo da hierarquia angelical, têm muito em comum com os super-heróis atuais. Voavam, previam o futuro, tinham poderes de cura e combatiam o mal. Para os muçulmanos, é Rafael que vai tocar a trombeta que irá anunciar a chegada do dia do juízo final e o fim do mundo. Para os judeus e para os cristãos, Rafael é o anjo da cura. Rafael significa Deus curou, e ele tem um conhecimento secreto e misterioso sobre as propriedades curativas de várias partes de um peixe. Na Bíblia, encontramos Rafael quando ajuda o jovem Tobias a apanhar um peixe, cujo fel curou a cegueira do seu pai. Rafael ensina Tobias a tirar o fel do peixe para untar com ele os olhos do pai, de modo a que, quando se soprasse, a camada branca que cobria os olhos fosse removida. Já conhecemos Gabriel. É conhecido na arte cristã como o mensageiro de Deus.
Para os judeus, ele é um arcanjo que destruiu a cidade pecaminosa de Sodoma. No Islão, é ele que leva o Alcorão a Maomé. E depois temos Miguel, o anjo mais poderoso de todos, o que vence o mal. Para os judeus, é o anjo da guarda de Israel. No Islão, trouxe os raios e os trovões para a terra. E no cristianismo, enviou o demónio e o seu exército de anjos rebeldes para o inferno. No entanto, antes de seguirmos Miguel para o lado negro dos anjos, há uma coisa que precisamos de saber. Algo que confundiu tanto os cristãos medievais como saber quantos anjos cabem na ponta de um alfinete. Seriam os anjos do sexo masculino ou feminino? Esta é a Ponte Sant'Angelo, em Roma. No século XVII, Bernini, um dos melhores escultores do mundo, esculpiu estes anjos em mármore. Mas quem lhes serviu de modelo? A Bíblia foi criada por uma sociedade patriarcal. Por isso, os anjos são classificados como seres do sexo masculino, quando o sexo é mencionado. A tradição cristã declarava que os anjos eram espíritos puros, sem corpo. Por isso, essa questão nem se devia colocar. Mas o certo é que ela existia. E causou um problema aos artistas cristãos que não sabiam como pintar, cinzelar ou esculpir os anjos, sendo o seu sexo um mistério. A questão do sexo dos anjos é intrigante, porque, como eram espíritos puros, deviam estar acima da especificação do género. No entanto, a tradição diz que podem assumir uma forma física e por isso não se sabe porque não podiam os anjos adotar um aspecto físico masculino ou feminino. Durante o Renascimento na Itália, os artistas especularam sobre as possibilidades dos anjos. Masculinos ou femininos? É aqui, em Siena, que descobrimos que a resposta pode não ser assim tão simples. As igrejas de Siena estão entre as mais belas de Itália. Desde o século XIII, a cidade rivalizou com a vizinha Florença para ver qual delas conseguia ficar com os melhores pintores, escultores e arquitetos. E é um filho de Siena, Domenico di Pace Beccafumi, que nos faz compreender um pouco a confusão que era o sexo dos anjos. Existem dois quadros que mostram como estava obcecado com a questão. Em 1524, Beccafumi pintou o arcanjo Miguel com um corpo masculino e um rosto feminino. Os anjos bondosos que estavam por trás dele são nitidamente femininos. Alguns dos anjos malvados do inferno estão totalmente despidos e são claramente masculinos. Contudo, a igreja que tinha encomendado o quadro a Beccafumi não ficou à vontade com a masculinidade tão óbvia de seres com uma natureza tão ambígua. O quadro foi rejeitado e é por isso que está inacabado até hoje na galeria de Pinacoteca, em Siena. Apenas 4 anos mais tarde, em 1528, Beccafumi tentou voltar a pintar o quadro encomendado.
Esse quadro está aqui na igreja de San Niccolò al Carmine, em Siena. A armadura de Miguel e o tronco masculino foram substituídos por uma toga translúcida colocada em cima de um ventre redondo e de uma forte insinuação de seios. Os anjos demoníacos continuam a ser masculinos. Mas os anjos do bem são ainda mais femininos que no quadro anterior. Na sensacional segunda interpretação de Beccafumi, a guerra no céu não parece ser uma batalha evidente entre o bem e o mal, mas sim uma batalha entre os sexos, com o Miguel metade masculino e metade feminino a servir de mediador. Embora seja uma versão excepcional, nenhum anjo, bom ou mau, está totalmente despido. Por isso a questão sobre o género dos anjos ainda se mantém. Desta vez, o quadro foi aceito pela Igreja, onde esteve pendurado durante quase 5 séculos. Tanto nas suas versões masculinas como nas femininas, Beccafumi representou o arcanjo Miguel em guerra com um exército de anjos malvados ou caídos. De onde vêm estes anjos demoníacos? Há anjos que são descritos no livro do Gênesis como anjos caídos, porque têm relações sexuais com os seres humanos, e isso não é correto. Assim sendo, os anjos maus surgem ao longo das histórias judaica e cristã. No entanto, encontramos o conceito de anjo no paganismo, fora do cristianismo e do judaísmo. E quando os pagãos falavam sobre os seus anjos, que eram apenas os seus mensageiros, a palavra que usavam era dimones, de onde é evidente que surgiu o termo demónios. Por isso, quando os cristãos começaram a pensar em anjos bons e maus, utilizaram a palavra demónios para os maus, porque eram os anjos dos pagãos, e anjos para os seus próprios anjos, os bons. E Miguel é sem dúvida um anjo bom. Até o seu nome significa aquilo que é como Deus. Na maior parte das vezes, é visto como o arcanjo guerreiro, o defensor do céu, e está na linha da frente da batalha pelas almas cristãs. O seu inimigo é nada mais, nada menos que o próprio demónio, conhecido também pelos nomes de Satanás e Lúcifer. A Bíblia é pouco clara quanto às origens de Lúcifer, mas a tradição cristã diz que era um dos arcanjos. É importante saber que o diabo era um anjo muito importante, Lúcifer, o portador da luz. Caiu da forma que nós caímos, sobretudo devido ao orgulho. Lúcifer tem todo o tipo de dons de inteligência, espírito, vontade e poder espiritual, mas o seu problema é que queria ser como Deus. O problema está justamente no desejo de ser divino. Foi assim que Lúcifer caiu. Foi isso que o fez deixar de ser um anjo de luz importante e passar a ser o demónio. A guerra dos anjos é retratada como uma batalha de lanças e espadas. Não devemos nunca imaginar isto como uma batalha entre Deus e o mal e querer saber quem vai ganhar. É uma guerra meramente intelectual ou espiritual. Lúcifer diz que é parecido com Deus. Miguel só diz com o seu nome Micael quem é como Deus. E nesse momento acontece a guerra dos anjos. Foi um combate espiritual, uma guerra espiritual. E é por isso que ele é visto como aquele que vence o demónio na batalha. A Bíblia utiliza várias imagens para o diabo. Uma delas é um dragão, outra uma besta e assim por diante. Por isso, algumas representações artísticas e icónicas provêm da imaginação bíblica. Outras foram emprestadas pela tradição religiosa mais vasta. A Igreja sempre teve o dom de ser capaz de absorver e assimilar elementos de outras tradições religiosas, e falo em relação à representação do diabo. Aqui, o demónio é esmagado por baixo do calcanhar blindado de Miguel. Opostos do bem e do mal,
Estes dois têm mais em comum do que parece. Além de ambos serem anjos, também têm antepassados pré-cristãos. Lúcifer, ou Satanás, vai buscar uma parte do seu caráter, os cascos fisípedes e os chifres, a Pan. Um dos mais antigos deuses pagãos da natureza, Pan era metade homem, metade cabra, e um amante ardente dos homens e das mulheres. Para os cristãos, representava o mal do paganismo. Ao derrotar um Satanás parecido com Pan, o arcanjo Miguel também podia ser mostrado como estando a derrotar os deuses antigos. No entanto, Miguel também tinha um antepassado pagão. O deus romano Mercúrio. As igrejas e os monumentos consagrados ao arcanjo Miguel eram construídos em locais elevados e quase sempre em ruínas de templos dedicados ao deus Mercúrio. Acreditava-se que Miguel, como Mercúrio, controlava o comércio e as comunicações e que tinha poderes curativos. No século VI, uma praga ameaçou destruir Roma. As preces do Papa Gregório para que a cidade fosse salva foram ouvidas quando houve uma aparição de São Miguel aqui, no castelo de Sant'Angelo, no local onde outrora estava um templo em honra de Mercúrio. É nesta altura que a tradição começa a chamar-lhe São Miguel ou Sant'Angelo, a expressão italiana para anjo piedoso. Atualmente, na era da internet, o arcanjo Miguel está mais do que nunca ligado à comunicação. Os anjos estão ao nosso dispor 24 horas por dia no ciberespaço. Se olharmos para a internet, se colocarmos a palavra anjo ou demónio no Google, aparecem-nos cerca de 6 mil milhões de sites. E há lojas de anjos, cursos de anjos, tornaram-se um negócio muito grande. Se olharmos para os anjos do mundo moderno de um ponto de vista teológico, eles fazem duas coisas. Tornam muito claro que Deus é o Criador do universo e temos o mundo que vemos, tocamos e cheiramos. Mas há a possibilidade de existir um mundo invisível, um mundo espiritual. Estamos em Reno, no Nevada, um lugar que é sinónimo do jogo e hedonismo. E atualmente o centro de um negócio em expansão, centrado em novas formas de espiritualidade. A maior parte das religiões tem pessoas que dizem ter uma ligação direta com o divino. Algumas pessoas consideram-nas fraudes, mas outras acreditam nas suas afirmações. Estou aqui neste pacato subúrbio de Reno para me encontrar com uma pessoa que afirma servir de intermediária do arcanjo Miguel. Rona Herman, uma antiga agente imobiliária, faz parte da indústria baseada nos anjos que produz séries de televisão, filmes e videojogos. Olá, Rona. Olá, Chamo-me Christy. bem-vindo a Reno. Obrigado. É um prazer tê-lo cá. A Rona vende livros sobre as profecias do arcanjo Miguel. O seu site na internet tem mais de 1 milhão de visitas por ano. Rona, posso perguntar-lhe por que pensa que tantas pessoas acreditam em anjos nos nossos dias? Bem, antes de mais, os anjos dão-nos sinais. Estamos a ficar despertos de um modo ou de outro e há um descontentamento divino que cresce no mundo, porque os métodos antigos não estão a funcionar. Por isso é como se eles estivessem sempre a bater-nos à porta, ao coração, esse coração sagrado, ou então estão a orientar-nos, e há alturas em que nos indicam muito claramente o caminho, e se não os ouvirmos, a experiência não é muito agradável. Isto está a acontecer em todo o mundo, em todas as culturas e todas as religiões. Toda a gente acredita em anjos. De
acordo com o que Rona disse, em janeiro de 1992, o arcanjo Miguel apareceu-lhe e disse-lhe que ela seria a sua mensageira. Como consequência disso, todos os meses, Rona coloca uma mensagem dele no seu site, comunicando com milhares de pessoas online. E o arcanjo Miguel quer transmitir uma mensagem especial hoje. Quer que ele lhe diga assim? Quero? Está bem. Queridos mestres, pedimos-vos que abram a nossa mente e o nosso coração para nos revelarem as possibilidades que contêm a totalidade dos dons do vosso Pai e Mãe, Deus. Encorajo-vos a avançar e a criar em harmonia o vosso projeto para o bem maior de todos. Saibam que são muito amados. Eu sou o arcanjo Miguel e trago-vos estas verdades. Mas qual é a verdade real, o apelo oculto dos anjos? Para decifrar os anjos, seguimos a sua evolução desde os tempos pré-cristãos até à era da internet. Descobrimos as ligações deles com os antigos deuses pagãos. Mas o segredo do seu apelo intemporal transcende o seu lugar na arte e na história. É pessoal. É a crença de que podemos ter o nosso próprio anjo. Acho que a noção de um anjo é, em muitos aspectos, pouco sofisticada. Penso que dentro da complexidade das criações de Deus, teria de haver um reino de criaturas invisíveis. Considero isso muito aceitável, devido à amplitude e fecundidade da criatividade de Deus. A Bíblia dá-nos muitos exemplos de anjos que ajudam os humanos. Mas no século V, São Jerónimo levou essa ideia mais longe. Disse que a dignidade da alma é tão grande que cada um de nós tem um anjo da guarda desde que nasce. É uma ideia reconfortante, principalmente num lugar como este. Cemitério de Glasnevin, Dublin, Irlanda. Este local é conhecido como o Cantinho dos Anjos Antigos e fica no cemitério de Glasnevin, em Dublin. Estão aqui enterrados mais de 50 mil bebés. Por vezes, os pais enlutados são consolados pela ideia de que os anjos da guarda vão amar e cuidar dos seus bebés na outra vida. Para os que acreditam, os anjos oferecem uma mensagem simples e reconfortante. Somos amados e não estamos sozinhos. Versão portuguesa Pátio das Cantigas.